Pessoal, boa noite a todos. Hoje é dia 18 de agosto de 2025, 19h15 da noite. Estou registrando o diário de bordo aqui do 91º dia da jornada de operações dos 500 aos 50 mil reais. Hoje foi o dia de número 91 das nossas operações e vamos ver o que aconteceu aqui, como que o dia se desenrolou, tá? Hoje foi um dia em que a gente teve somente uma entrada, mini índice em particular hoje não teve nada, tá? Até validou uma entrada de tendência aqui, porém já era mais de 11 da manhã, que é o meu horário limite para entrar. E por conta disso que eu não entro depois das 11, ó, porque validou uma entrada aqui, foi meio-dia, ó. Meio-dia, subiu aqui seus 300 e poucos pontos, voltou aqui até 16h45. Na verdade, essa entrada ela se deu aqui, ó, porque foi a confirmação. Então, chegou a subir aqui um tantinho, quase 200 pontinhos, depois foi descendo, descendo, e aí parou aqui nos 320 pontos de perda. Então, por isso que eu não entro depois das 11, tá? Minha estratégia é desenhada para não entrar nesse horário, senão eu teria perdido aqui uma moedinha. Então, mini índice nós não tivemos nada hoje, enquanto no dólar tivemos sim uma entrada na estratégia de bandas, tá? Estratégia de bandas, essa entrada se deu aqui, ó, no último candle de entrada das 11h20 e ele subiu aqui 13 pontos, foi isso que deu. Fiquei posicionado para pegar uma entrada aqui da vespertina, até chegou a dar uma entrada aqui 1h da tarde, ó. Porém, o que aconteceu aqui? Vou até mostrar na outra, não, pera aqui, ó. Ele se deu aqui. Só que a hora que deu às 13 horas, esse indicador estava virando para baixo. Só que estava minimamente inclinado para baixo. Então me passou ali um sinal de incerteza, tá? E como eu fechei a operação de bandas às 13h40, eu até fiquei esperando uma volta na zona de entrada e isso não aconteceu. E aí ele subiu e não validou, né? Então essa aqui foi a nossa única entrada de hoje. Pagou 13 pontos, deu tudo certo. E esse foi o nosso 91º dia de operações, pessoal. Começando então por essa conta, vamos ver o que aconteceu aqui, como nós estamos no momento. Então hoje, R$130, uma operação ela pagou tranquilamente, semanal ainda é segunda, então é a mesma coisa. Agora no mensal, estamos em R$180 aqui de lucro. Opa! E desde o início do exame, R$792, R$600 para a gente passar na primeira fase do exame. Na outra conta, na conta mais recente, também os mesmos R$130 hoje. No mensal, aqui a gente está em 175, uma diferença de R$5 comparado a outra conta. E desde o início do exame, R$807, R$637, aqui precisa de 1.700 uns quebradinhos para a gente aprovar, passar a primeira fase desse exame. Então, a gente segue essas 2 semanas fazendo o que tem que fazer. O resultado é positivo, tá indo a passos lentos. Tem meses que vai mais devagar, tem meses que vai mais rápido, né? Mês passado ainda precisei fazer alguns ajustes, então me retardou um pouquinho, mas agora até o momento está tudo ajustado aqui e a gente segue como tem que seguir. O mini índice está negativo, né? Se a gente puxar num consolidado aqui, por exemplo, ó, vamos puxar um mês aqui. Então o mini índice que eu vou ter que selecionar os 2 mini índices aqui. Ó, mini índice está dando 210 de prejuízo no mês, enquanto o dólar está dando 385 de lucro. Então um equilibra o outro, por isso da importância de operar os 2 ativos juntos, né? Porque um equilibra o outro quando não tiver legal. Então essa é a ideia. E sexta-feira, quinta-feira foi um dia complicado, sexta foi um dia complicado, final de semana foi bem complicado, porque quando a gente está no meio dessas mudanças todas, entra um monte de coisa nos pensamentos, a gente começa a questionar
todo o esforço que a gente está fazendo e tem aquele senso de injustiça e não tá certo, faz parte da caminhada. Quanto maior o salto que a gente quiser dar, maior vai ser o preço, faz parte. E muitas das vezes aqui o que a gente tem que mais ter é paciência, né? E às vezes no momento ali de frustração e tal, a gente não olha para o que está acontecendo de bom, né? Se a gente puxar aqui, por exemplo, ó, vou puxar aqui, por exemplo, os 2 últimos meses, ó. Olha só o que aconteceu aqui nos 2 últimos meses, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, vamos ver aqui como foi junho. Junho eu fechei um mês positivo, ó. Fechei aqui R$ 225. Ou não, vamos ver aqui. Não, fechei positivo em R$ 3, mas fechei positivo. Depois veio julho. Aí vamos ver o que aconteceu aqui em julho. Julho. Julho foi um mês que eu fechei R$ 629 positivo. Então, nos momentos em que as coisas estão mais difíceis, a gente tem aquela dificuldade de olhar para o que está acontecendo de bom e às vezes a gente valoriza o que está acontecendo de ruim. Como eu falo para vocês aqui, durante as minhas operações, o que eu tenho que fazer externamente de respeitar as estratégias, fazer o que tem que ser feito tudo certinho, eu consigo fazer muito bem, isso eu não tenho problema algum. Eu faço, tenho que fazer, entro na hora que tem que entrar, saio na hora que tem que sair, ganho o que tem que ganhar, perde o que tem que perder. Só que dentro, e é isso que eu preciso trabalhar muito dentro de mim, é uma tortura emocional, porque eu tenho passos para alcançar, tenho metas para atingir. Então, como por exemplo aqui, eu tenho que passar na primeira fase, depois na primeira fase eu tenho que passar no simulador remunerado para aí sim começar a operar. Então é toda uma caminhada que a gente tem que fazer, que exige resiliência. No meio disso pode vir um mês bom, pode vir um mês ruim, pode acontecer N coisas, né? E atravessar tudo isso no meio de momentos da sua vida que você está tentando resolver outras coisas, né? Em particular para mim, pega muito no meio da questão financeira. Eu estou numa transição de profissão, então eu estou tendo que provar meu potencial no trabalho que eu estou para conseguir melhores salários. Ao mesmo tempo, eu estou tendo que provar que eu tenho potencial no trade aqui para almejar uma coisa lá para frente. A minha esposa está em transição de profissão, então a gente, tanto eu como a minha esposa, nós estamos no meio de um fogo cruzado aqui, então tá tudo mudando ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo entra essa pressão do que eu estou fazendo aqui, porque os nossos sonhos têm relação com isso aqui no futuro. Então é uma briga contra o tempo. Só que se a gente quer acelerar as coisas e acaba cometendo erros, aí essa conta de tempo acaba adiando um pouquinho mais para frente. Então é toda uma pressão, assim, é uma tortura mesmo, emocional, psicológica, que eu controlo externamente, mas ainda não controlo internamente. E isso deixa a gente às vezes um pouco frustrado, ansioso, eufórico demais, como aquele dia que eu reverti uma semana muito ruim, ganhei 900 e pouco num dia só. Então é uma gangorra aqui, pessoal. E é isso que eu quero mostrar no vídeo, que quem está buscando, quem está enfrentando uma caminhada assim, possa ver. Eu estou compartilhando aqui o que eu estou conquistando, o que eu estou apanhando e o que eu estou sofrendo. A ideia de mostrar tudo isso aqui, mas a gente tem que, em momento algum, independente de tudo que esteja acontecendo, uma coisa que eu não deixei foi de acreditar que isso é pra mim. Se eu sempre acreditei e continuo acreditando, e vou seguir nessa luta até o fim. E eu sei que meu primeiro milhão tá me aguardando lá no topo da montanha. É só ter a resistência e o oxigênio de chegar lá no topo do Everest, e a gente vai chegar, se Deus quiser. Fechou, pessoal? Então, esse foi o nosso 91º dia. Amanhã a gente volta com mais mercado financeiro. Boa noite a todos. Grande abraço e até amanhã. Valeu.